Olá, seja bem-vindo ao Construindo um Sonho na Roça, e hoje eu quero conversar com você pela primeira vez, quem sabe, a respeito do assunto: será que vale a pena você ter uma chácara? Será que vale a pena todo esse investimento? Será que é só gastar dinheiro? Bom, talvez a resposta melhor que eu possa dar a você, de acordo com a minha experiência, é depende do que você projeta, depende do que você entende por investimento, depende daquilo que você busca para a sua vida. Então, depende muito daquilo que você pensa a respeito desse assunto. Vou falar para você, vou dar uma resposta a você de acordo com a minha experiência da minha esposa, ok? Então, quando nós adquirimos essa propriedade aqui, o que aconteceu? Minha mãe, ela queria comprar uma parte desse terreno, seriam 4 lotes. Então ela colocou no coração de comprar. E ela comprou uma parte, no monte, né? Ela comprou a parte debaixo do monte, iniciando essa subida aqui. E aí, eu e minha irmã estávamos juntos, porque ela queria que nós auxiliássemos nessa escolha, né? E aí, nós viemos até aqui, eu e minha irmã, e gostamos muito da localização, apesar da dificuldade de chegar, mas gostamos pelo visual que tem. Falando o seguinte: olha, a senhora compra então esses 4 e nós vamos comprar mais 4, eu 2, ela 2. Então, ficou assim uma parcela muito boa para a gente, né? Na época, eu pagava a minha parte, R$ 250 por mês, em 2 lotes, a minha irmã também. E a minha mãe pagou, né, os outros lotes à vista, né, comprou à vista. Então, o custo para a gente em relação à terra não foi tão alto assim, né? Depende da sua realidade, é claro. Então, dava para me apertar um pouquinho e fazer o pagamento desse lote. Aí veio, o tempo foi passando, agora vamos começar a preparar alguma coisa. Então, a gente desenhou e tal, planejamos, pensamos na terraplenagem, fizemos essa terraplenagem e tal, para poder dividir até o terreno aqui. E eu e minha esposa decidimos assim: vamos começar a nossa construção, vamos desenhar aqui como é que vai ser. Tínhamos feito um planejamento de uma casa que seriam 2 casas, para mim e para minha irmã, e eu faria já a minha parte. E aí, nós tínhamos um carro, era um Etios, né, 2015, se não me falha a memória, estava pagando o financiamento dele. E aí a gente resolveu: vamos vender o carro, pegar a parte que a gente, de repente, consegue de entrada da pessoa. Pegamos essa parte de entrada, uma boa entrada, porque eu já tinha pago mais da metade do carro, e vendemos o carro. Pegamos esse dinheiro e investimos em toda a parte de alicerce, até chegar lá, né? Não era um valor tão alto, mas deu para a gente poder dar uma boa engrenagem, ok? E aí começamos a construir nossa casa. Isso foi em 2021 que a gente conseguiu. 2020, na metade, foi quando a gente adquiriu a propriedade. Aí ficamos ali alimentando os sonhos, não tínhamos nenhuma condição. Aos poucos fomos fazendo, nós estamos agora em 2026, agora é fevereiro de 2026, aos poucos fomos fazendo e tal, e aí com o tempo a gente já juntava o dinheiro, comprava algumas coisas, parcelava, pagava um monte de obra. Eu vinha para cá fazer muita coisa, né, muito serviço, eu mesmo fazia sozinho, fui aprendendo a fazer algumas coisas. Então tinha coisa que era simples, era aterro, carregar aterro e tal, botar tijolo no lugar, né, não é emassar, né, bolsar, nada disso, que eu não tinha essa habilidade ainda. E aí fui aprendendo e a gente, na medida do possível, ia fazendo. E com o tempo foi passando, o que a gente pensou, né? E aí, depois de algum tempo, terminamos a nossa casa, entre aspas, né, para a gente poder entrar na casa. E antes disso, minha irmã disse que não queria mais, né, a parte dela. E aí eu assumi essa parte também, adquirida a parte dela, assumi essa parte, comecei a pagar. Então aqueles 250 pulou para 500, depois apertou mais, tivemos que segurar a obra na época, né? Mas enfim, isso passou e chegamos até aqui hoje. Hoje temos uma boa casa, uma casa que nós sonhamos, uma casa muito arejada, uma casa que você consegue ver as montanhas aqui ao lado, né? É uma casa dentro do nosso padrão, ok? E aí alguém vai pensar: poxa, mas você gastou tanto dinheiro. O que nós pensamos a respeito disso? Nós pensamos que todo o dinheiro aqui é como se eu tivesse investido, você, numa aplicação, num banco, por exemplo. Então pegamos esse dinheiro e fomos colocando lá no banco, ok? Se eu fosse pensar em
esse dinheiro para aplicar no banco, certamente eu não colocaria isso tudo no banco. Até porque muita coisa que nós ganhamos, por exemplo, todas as janelas e portas de vidro nós ganhamos, foi um presente para nós. Então tem muita coisa que a gente acabou ganhando, né, como presente, e isso foi bênção para nós. Então a gente olha essa propriedade como se fosse um investimento que fizemos, se for olhar matematicamente, né, como investimento para nós. Então aqui está tudo aquilo que temos como aplicação. E aí o nosso pensamento é o seguinte: enquanto nós tivermos força física, né, e condições de virmos para cá, ir melhorando, né, estamos plantando grama, plantamos frutíferas, eu estou plantando, meu projeto são 150 pés de limão, aqui tem mais ou menos 3 mil metros quadrados, somando com a parte da minha mãe, ok? Então dá para a gente colocar muitas frutíferas, já tem quase 70 frutíferas aqui, só de limão já tenho 26 pés, eu quero chegar a 150, por quê? Porque eu pretendo tirar uma renda daqui também para poder manter a propriedade. Manter a propriedade não é fácil, você sempre tem um custo. Então, eu dou meus pulos, o que eu faço? Eu venho para cá, para uma região de interior, né? Então aqui eu tenho apicultores, por exemplo, que é um mel de excelente qualidade. Então eu pego esse mel e revendo quando volto para casa, já tem meus clientes, então isso me ajuda a pagar, por exemplo, a gasolina. Então o meu transporte para cá eu pago com a venda do mel e um queijo também artesanal que tem aqui, que é excelente, queijo frescal, excelente. Então eu levo, já tem uma opção de gente que compra, e com esse lucro desses produtos, eu pago o meu transporte, minha ida e vinda. Então eu não tenho despesas com transporte nesse sentido, ok? E os pedágios, né? São 8 pedágios para chegar, ida e volta são 8 pedágios. Então eu consigo cobrir essas despesas. Aí vem questão de luz, a luz é bem baixinha, porque eu venho muito pouco aqui, às vezes até zero, a taxa mínima, né? E região rural tem uma vantagem em relação a isso. Então, esse custo eu preciso tentar fazer com que ele venha a partir daqui, mas por enquanto isso não é possível. Por enquanto, tudo que a gente coloca aqui, a gente olha, é investimento nesse local. Então, aquilo que valia, né, você vê, na época nós pagamos, cada terreno desse saiu para nós, há 5 anos atrás, porque o terreno era aqui mais ou menos uns 10 mil na época, cada terreno desse, cada lote desse, era 10 mil, 12 mil, era 12 mil mais ou menos cada lote. Nós pagamos uma negociação, porque foi um grupo, foram 8 lotes ao mesmo tempo, R$7.500. Então, hoje, cada lote desse aqui está sendo vendido por 20, 25 mil reais. Então, nesse período, o aumento, né, do valor agregado já é gigantesco. Aí eu tenho a valorização, porque é um terreno, só um lote. Hoje eu tenho frutíferas, hoje eu estou plantando a grama, hoje eu tenho uma casa excelente aqui, né, já tenho varanda na frente, varanda atrás, pretendo fazer as varandas ao redor. Isso valorizou demais a propriedade. Eu tenho um visual aqui que praticamente ninguém tem, eu consigo ver toda essa região aqui, de todos os lados, porque aqui é cercado de serras, né? Tem muita serra. Então é como se fosse um grande vale, né? Então eu consigo ver todo o vale. Então as pessoas vêm para cá, por exemplo, os moradores vêm para cá às vezes tirar foto com os parentes que são visitantes e tal. Então isso tudo agregou valor, ok? É claro que não foi nada fácil, passei mal algumas vezes aqui sozinho, trabalhando num calor escaldante, né? Vem para cá, o mato cresce, tem que cortar, pago pessoas para cortar. Aí o que eu faço, por exemplo, os meus filhos, eles têm uma fábrica de picolé, sorvete e açaí, e eu não dependo deles, né? Eu tenho minha vida pessoal, mas pessoas daqui gostam muito dos produtos deles, o açaí deles é de excelência, então eles pedem, poxa, traz açaí para gente, e eu trago produtos de lá, e esses valores são investidos na casa. Então eu tenho que pagar alguém para poder, às vezes, roçar, eu mesmo trago a roçadeira, mas às vezes eu não dou conta, né? É muito mato, eu tenho que aplicar, né, herbicidas nas plantas, tudo isso são custos. Então, por enquanto, eu estou fazendo esses investimentos, pensando que isso aqui é o nosso dinheiro aplicado. Agora, digamos que chega um dia, já falei com vocês, né? Enquanto a gente tiver força. Agora, chegou um tempo que a gente não aguenta mais, que a gente não suporta mais, fisicamente, né, estar aqui, financeiramente talvez estar aqui,
Então, tudo isso é como se fosse para nós esse dinheiro aplicado. O que nós vamos fazer? Vamos pegar tudo isso, vamos vender tudo isso, né? A não ser que nossos filhos queiram dar continuidade e possam suprir isso para nós, nós vamos vender, já têm consciência plena disso, ok? Nós já combinamos isso há muitos anos já. A gente vende tudo isso, pega esse recurso, aplica e vamos, né, já que não temos forças, né, para isso, física, né, porque o bom aqui, eu confesso a vocês, né, porque não é olhar matematicamente, existe um sentimento, existe algo que trata com a gente, da nossa mente, do nosso coração. Nós já passamos por questões de depressão, de ansiedade crônica, lidamos com essas questões em casa, então isso faz muito bem para a gente. Então, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por exemplo, chegar ali e plantar como um simples pé de acerola, aí vou ali e colho a acerola, né? As mangas, as mangueiras que eu plantei aqui há 3 anos, e aí fui ali colher os primeiros frutos. Então, isso é extraordinário, ver meu primeiro pé de limão, que eu tenho esse projeto de limão, porque aqui tem um Ceasa mais ou menos próximo, né? E os produtores aqui desses tipos de frutos, eles levam para o Ceasa, que é uma região de produção de leite, né? Muita produção de leite, tem cooperativas aqui de leite. Então, eu pretendo vender esse limão, ou então preparar polpas de limão, por exemplo, né? E, enfim, são várias ideias. Mas isso não altera, né, o projeto, né, a ideia nossa, que é a questão de ver este local, não simplesmente tratar como algo matemático, mas algo que, além de nos dar a condição de tratar principalmente a nossa mente, nosso coração, a gente se sente bem, é um silêncio, é um local tranquilo para a gente, tem uma excelente vizinhança. Não adianta você querer um sítio, uma chácara, onde não existem pessoas perto de você, porque isso é um erro, é um equívoco, né? Quanto mais pessoas, né, claro, você não vai ver como se fosse na cidade, mas tem pessoas perto, pessoas de boas amizades, bons relacionamentos, que nos ajudam, nós os ajudamos também, então é muito bom. Nós não vivemos aqui, nossa vida é no outro município, distante daqui, são 5 horas de viagem até aqui, então a gente vive lá, e quando a gente pode, né, durante uma vez por mês, ou a cada 2 meses, a gente vem para cá, porque quando a gente costuma brincar o seguinte, é para furar o copo. Então, quando eu tenho que furar o copo, né, eu aprendi isso com o terapeuta, né, com o psicólogo, é a hora que você tem que furar o copo. Então, minha atividade, eu preciso fazer isso, para não ter problemas, né, na minha questão emocional, mental, tanto eu quanto minha esposa. Então, a gente fura o copo. Furar o copo para a gente pega as coisas, bota no carro, que a gente tem essa possibilidade, e vem para cá. Então, as pessoas que convivem conosco, que dependem de nós também, daquilo que nós exercemos na nossa vida, eles já entendem isso perfeitamente, né, e sabem que isso é bom para nós e bom para eles também. Então, nós conseguimos conviver muito bem com isso, vivemos muito bem com isso. Então, respondendo a você, vale a pena? Né? Vale, claro que vale a pena para mim em todos os sentidos. Vale a pena pela questão, né, da saúde física, saúde emocional, porque até para o físico, apesar do cansaço, mas me faz muito bem, principalmente a saúde mental, né? Isso não tem preço, gente, isso não tem preço. Pergunta a você que passa aí por depressão, por essas crises e tal, pergunta a você, valeria a pena para você? Então vá, invista, né? É um investimento sim, e no futuro, se não tiver a possibilidade de manter mais isso, eu não tenho condição física de vir para cá, de fazer as coisas, né, como eu gosto, certamente é o meu investimento, é a minha aplicação financeira está aqui, a gente vende, aplica o dinheiro, e aí vamos ver o que nos rende esse dinheiro lá aplicado para a gente poder sobreviver, viver. Nós não temos projetos gigantes na nossa vida, nós temos missão. Então, nossa vida se baseia em uma missão e um propósito. Então, essa missão que nós vivemos, a gente vive muito bem debaixo dela. Isso aqui não é nossa prioridade, nunca foi. Né? Nossa prioridade é servir a Deus, servir as pessoas, então foi para isso que nós somos chamados. Aqui, é como eu disse no vídeo, é para furar o copo. Né? A gente fura o copo e vem para cá, para não transbordar. Bom, então vale a ideia sim. Você vai gastar dinheiro? Vai. Não pensa gastar. Você vai investir seu dinheiro. Mas tenha ideias, né? Compartilhe ideias. Você vai para uma região dessa, procure o que tem aqui de interessante, o que tem aí na sua região que vale a pena você vender, por exemplo. Tem muita gente que gosta de ovos caipira, tem muita gente que gosta de queijo artesanal, mel, como eu tenho aqui,
mel, né? Enfim, é uma série de coisas e muita gente que não tem essa oportunidade, você pode ser o caminho. Isso vai gerar renda para você, uma renda que vai cobrir muitas dessas despesas, como acontece com a gente, e nos ajuda bastante a manter tudo isso, ok? Até que sua propriedade também trabalhe isso para que ela tenha alguma coisa, mesmo que seja simples, que gere. Por exemplo, se eu tiver aqui 150 ou 100 pés, 120 pés de limão, né? Então, existe uma época que o limão está com preço muito bom, e aí você vai do Ceasa e vende no Ceasa. Agora, existe uma época que o preço do limão está muito baixo. O que você faz? Você procura estudar uma maneira de fazer polpa de limão, que é um pouco mais complicado, porque o limão tem a questão de amargar, essas coisas, eu estou estudando sobre isso, né? Mas eu tenho gente que faz isso. Então, na época do preço muito baixo, faz a polpa e vende a polpa, que o ganho é muito maior, né? Muito maior. E isso agrega valor, agrega para você poder cobrir as despesas desse lugar, que não são poucas, ok? Eu digo a você, não são poucas, se você quiser manter tudo isso. Então, a maioria das coisas sou eu que faço, justamente para a gente não gastar dinheiro, né? Não precisar gastar esse dinheiro. Então, tudo é investido aqui. Então, vamos chegar lá. Essa é a minha ideia para você a respeito da questão do sítio. Agora, pessoal, questão mental, saúde mental, não, isso não tem preço. Não é mesmo que valha aí um investimento, eu estou gastando dinheiro com isso. Se essa é a sua preocupação, não entra nessa. Você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você tem o desejo no seu coração de fazer, né, ter um local, agregar nesse local, né, e investir nesse local, pensando no investimento para no futuro, quem sabe você não tendo mais condições, pegar isso, vender e aplicar porque você não tem mais condições físicas para cuidar, então você já está como se seu dinheiro fosse aplicado. Só que hoje você tem qualidade de vida, né, qualidade de vida. Isso é muito, muito bom, te ajuda bastante, pelo menos nos ajuda, tá bom? Fica aí a nossa dica. Deus te abençoe, vem com a gente, siga a gente aí em construindo um sonho na roça.